mais uma terça-feira, gente, mais uma terça-feira. Vamos para mais uma aula de História para as turmas do 6º ano. Hoje começar com aquele alongamento, massa para esticar os braços, para quebrar a preguiça. Então você que está aí em casa assistindo às aulas, eu sou o professor Luciano Júnior, professor de História. E nós vamos para mais uma aula para as turmas do 6º ano do projeto Educa Recife. Hoje nós contamos aqui com a ajuda da nossa colega Késia. Ela no cantinho aqui, ó, dá um tchauzinho aí, Késia, faz teu nome. Aí, ó, Késia no cantinho. Késia junto com mais um grupo, né, de intérprete de Libras ajudam a gente aqui para que as nossas aulas se tornem mais acessíveis para todos e todas. E como não poderia deixar de apresentar, mais uma vez, você já conhece, mas está aqui comigo de novo o professor Henrique Nelson, meu companheiro aqui de trabalho. Professor Henrique, dá um oizinho aí pro pessoal. Faz teu nome também. Professor Luciano, satisfação estar aqui na aula. Eu até tentei chegar aqui mais cedo para assumir a aula do 6º ano, mas hoje também não deu certo. Ele no chat acompanhando. Ele está querendo assumir as turmas do 6º ano. Por quê? Porque a gente já disse que as turmas do 6º ano são as turmas que mais têm interagido conosco aqui pelo chat. Então você, aluna do 6º ano, que está aí em casa agora assistindo essa aula, se você ainda não baixou o aplicativo, né, do Educa Recife, então você olha para o seu lado da tela aí que o nosso Billy Boy já jogou aqui, ó, os QR Codes. Então aponta o celular para os QR Codes que ele vai direcionar vocês para a loja de aplicativos específicas, seja Android ou iOS, né? A Play Store ou a Apple Store. Então, sem mais conversa mole, que a gente já falou demais, vamos para a nossa aula. E vamos lembrar, nas aulas passadas nós estávamos falando sobre a Idade Média. A Idade Média, né, que é um período assim muito controverso, né? Um período muito cheio, né, de coisas assim contraditórias, mas também um período onde a gente vai ter coisas maravilhosas, né, ocorrendo na história da humanidade. Para vocês terem uma ideia, né, de como a Idade Média ela foi importante, né, para o desenvolvimento da história da humanidade, hoje muitos dos nossos alunos e alunas do ensino médio, eles se preparam ao longo dos 3 anos do ensino médio para adentrarem nas universidades. E as universidades são instituições que surgiram durante a Idade Média, né? Ali, a partir de uma liderança inicial da Igreja Católica Romana, mas essas universidades elas vão se popularizando. E hoje as universidades são aquelas instituições que contribuem para a produção da cultura, né, e contribuem também para a formação de profissionais cada vez mais capacitadas, né, para o exercício de suas atividades, né, de forma cidadã, ok? Então, nós vamos começar a nossa aula assistindo um vídeo curto, né, que vai estar ligado à temática que hoje nós vamos continuar a desenvolver sobre esse período tão rico, né, que foi a Idade Média. Então, vamos lá assistir esse pequeno vídeo. Se formos procurar as definições de feira, vamos encontrar explicações do tipo um fenômeno sociocultural proveniente de aglomeração de pessoas e barracas onde são comercializados diversos produtos. Sobre a origem, também iríamos encontrar vários relatos, desde as civilizações antigas, como os fenícios, gregos, romanos, até relatos de feiras medievais, e por aí vai. Realmente o goiano gosta de uma feira, já virou até tradição independente do dia da semana, inclusive no domingo de manhã. Afinal de contas, aqui a gente encontra de tudo: roupas, brinquedos, utensílios domésticos, alimentos, o franguinho caipira e, claro, o tradicional caldo de cana com pastel. E Goiânia pode ser chamada de capital das feiras livres. São 122 feiras cadastradas pela CDTEC. As feiras são chamadas de livres pela variedade de produtos comercializados.
Ir a uma feira no domingo de manhã é praticamente uma tradição do goiano. E tomar um caldo de cana e comer um pastel é quase obrigatório. Tradição de vir, querer comer, sentar, compartilhar, conversar com os amigos, fazer novas amizades e lanchar. Já chega direto, já procura, leva garrafa também, de 2 litros, de 600, de 500 ml. Quando eles não trazem a garrafa deles, nós temos para deixar o cliente bem satisfeito. Para quem gosta de comprar produtos frescos direto do produtor, a feira é um ótimo lugar. Aqui o produto é tão fresco que o frango caipira vem vivo. Aí vai de quem comprar decidir o que vai fazer com o franguinho. E aí o cliente leva ele vivo assim, e aí a preparação, se quiser manter o frango vivo ou quiser jogar na panela... Pode deixar, se quiser deixar para botar, para produzir, pode deixar, mas é vivo. E todo domingo a senhora traz? Todo domingo eu tenho. E é caipira mesmo, de verdade? Caipira de verdade, pode ir na fazenda para ver. Fresco também é o cafezinho nosso de cada dia. Aqui na feira ele vem torrado e é moído na hora. O Charles conta que tem cliente que não abre mão desse tipo de café. Eles vêm mais pela qualidade do café, que geralmente é um pouco mais puro, né? Que nem no caso nós fazemos a compra do café, ele vem em grão cru. Leva, torra, geralmente é sempre de acordo com o que a gente gosta de fazer. E o brasileiro sempre gosta de um cafezinho mais apuradinho um pouquinho, né? Sempre tem uma feira acontecendo em algum setor da capital. E não importa o que você precisa comprar, é certeza que na feira você vai encontrar. Ok, então o vídeo ele fala um pouco, né, a respeito das feiras. Então, por que a gente trouxe essa temática? Né? Porque vai acontecer que, em um período da Idade Média, essas feiras elas vão começar a se apresentar, né? E elas vão se constituir durante um período, né, como alguns pontos de comércio, né, que inicialmente são itinerantes, ou seja, eles não são fixos em um local. Hoje nós temos, né, várias feiras, né, em nossos bairros. Então, se você está assistindo a aula aí, ó, você já pode participar no chat. Existe alguma feira livre, alguma feira como essa, né, na sua vizinhança, né, no seu bairro? Então já aciona ali o professor Henrique, né, e diz aí, perto da minha casa tem a feira de afogados, perto da minha casa tem a feirinha da várzea. Então vai citando aí para a gente ter uma noção, né, de onde é que os seus pais, né, ou até vocês mesmos, né, compram, né, esses produtos, né? E para quem nunca foi numa feira livre, né, e nunca provou aí do pastel com caldo de cana, né, fica aí também uma recomendação, né? Ó, Billy Boy ali já tá lá na produção dizendo, ó, pastel com caldo de cana, o pastelzinho com caldo de cana, né? O caldo de cana a gente pode consumir ele, né, com um pastel, com um bolinho de bacia, né? Ou também, né, com algum outro salgado, né? Tem gente que gosta muito do pastel com pão doce, né? Eu não curto, o caldo de cana com pão doce. Eu não curto muito não, porque o caldo de cana em si, né, já é muito doce, né? Então eu prefiro ele com salgadinho, com um pastelzinho. E o senhor, professor, já visitou, com certeza já visitou alguma feira, né? Gosta também do pastelzinho com caldo de cana? É interessante que eu, quando era criança, eu não gostava de ir à feira, né? Achava muito tumultuado e tal, mas depois a gente vai aprendendo que é um lugar fabuloso, né? Acho de troca de mercadorias, não só o ponto de comércio, mas eu acho que faz parte da nossa cultura, né? Frequentar esses espaços, lidar com as pessoas, negociar e também saborear, né? Comer, enfim, eu gosto muito de caldo de cana, mas só o caldo de cana. Eita, eu gosto do caldo de cana com pastelzinho, né? Pastelzinho, aquele pastelzinho que muitas vezes a gente chama pastelzinho de vento, né? Porque ele tem muito pouco recheio, né? Mas é tão gostoso, né, que a gente esquece, né, que ele deveria estar ali recheado, ok? Luciano, deixa eu só citar aqui, né? Nós temos Gustavo Keirson, né, da Escola Municipal Alexandre Muniz, né, o pessoal do Alexandre Muniz, Saulo, né, deu um oi, Maria do Divino Espírito Santo está sempre aqui conosco também, então, pessoal, né, Sofia, que também está participando, não sei de qual escola que ela não citou, Thales, da Luiz Vaz Camões, né, então, pessoal, Maria disse que gosta de ir para a feira para tomar sorvete, mas enfim, então, acho que é importante essa participação de vocês, estou aqui, né, qualquer comentário, te respondo. Ok, então aí, ó, um abraço aí para os alunos e alunas que estão no chat, né? E continue por aí. Veja, o objetivo da nossa aula de hoje,
a gente vai dar continuidade, né, ao estudo sobre a Idade Média, tentando entender algumas características, né, da chamada Baixa Idade Média, né, algumas características desse período. Então, a gente viu que a Idade Média geralmente é dividida em 2 períodos, né? A Alta Idade Média, que se estende ali dos séculos 5 ao século 10, e a Baixa Idade Média, que se estende dos séculos 11 ao 15. Então, a gente vai estudar algumas características desse período, né? Lembrando, né, que aqui, ó, o que é que nós chamamos de Baixa Idade Média, né? A gente acabou de mencionar que seria o período compreendido entre os séculos 11 e 15. E o que é que aconteceu nesse período? Nós vamos tentar entender algumas questões, né, alguns eventos que ocorreram nesse período, ok? Primeiro, a Baixa Idade Média vai se caracterizar pelo processo, né, de declínio daquilo que a gente chama, né, de modo de produção feudal. Nas últimas aulas, a gente estudou o feudalismo, aquele modo de produção baseado, né, na economia agrícola de subsistência, né, onde a terra, né, ela representava o poder, né, a terra, ela era um instrumento, né, que media, né, o poder dos senhores de engenho não, perdão, confundindo já os temas, professor, que a gente, em outras aulas para o 6º ano, a gente falou, né, sobre o sistema colonial. E no sistema colonial brasileiro também se utilizava a terra, só que dentro de uma outra perspectiva. Então, aqui a gente tem, né, que a terra, ela media, né, o poder desses senhores de terra, né, os senhores feudais. Então, quanto mais terras eles possuíssem, mais poderosos eles eram considerados. Então, vai chegar um momento em que esse sistema, né, baseado, né, no trabalho na terra, né, na agricultura de subsistência, né, uma sociedade bem hierarquizada, né, definida ali em estamentos, né, onde a sua classe social era definida pelo seu nascimento, né, nascia camponês, morria camponês, nascia nobre, morria nobre. Então esse sistema ele entra em decadência, né, a partir daqui da Baixa Idade Média, né? E com a decadência do feudalismo, a gente vai ter a estruturação daquilo que hoje a gente conhece como modo de produção capitalista, né? Então o sistema no qual a gente vive hoje, né, o capitalismo, ele começa a se estruturar a partir daqui do final, né, da Baixa Idade Média, assim, como um modo de produção que vai suplantando, né, vai ficando no lugar desse sistema feudal, ok? Então, outra coisa que nós vamos observar, vão ocorrer algumas transformações básicas. Por exemplo, a gente falou para vocês que durante o sistema feudal a economia era autossuficiente, ou seja, o trabalhador ele trabalhava na terra produzindo para consumo, produzindo para a sua subsistência. Então não havia um comércio, né, entre feudos. A gente tinha no máximo, né, um comércio ali dentro do próprio feudo, dificilmente a gente ia ter algum comércio, né, entre outras localidades. Isso era quase nulo. A economia era pautada ali na agricultura de subsistência, e o que a gente vai observar é que um determinado produtor, certo? Ele produzia feijão, certo? Vamos imaginar, eu era produtor de feijão e o professor Henrique produtor de arroz. Então eu precisava de arroz e ele de feijão. Então a gente fazia a troca dos produtos. Eu cedia, né, uma parte do feijão que eu produzia em troca de uma parte do arroz que ele produzia. Então esse comércio a gente até falou, né, que ele recebe o nome de escambo, ok? Então, com o passar do tempo, essa autossuficiência, ou seja, essa economia para consumo próprio, né, ela foi dando lugar a uma economia de mercado, foi se reintroduzindo a utilização da moeda, certo? Foi se reintroduzindo a prática, né, do comércio, né, com outras localidades. Então, com o passar do tempo, isso foi se reestruturando. Então, a outra coisa que a gente vai observar é que é nesse contexto que vai surgir um novo grupo social, a burguesia. Então, vamos recapitular. Vejam, por volta ali, mais ou menos, do século XII, certo? Segundo século ali da Baixa Idade Média, a gente vai ter um processo de transição dessa autossuficiência para uma economia de mercado. Então, o que é que vai acontecer? Com o passar do tempo, vão surgindo alguns pontos de comércio, né,
que ficavam nas rotas de cruzamento, né, de estradas, né? Não eram estradas, mas vias, né, de transição ali, né, de trajeto, né, dessas pessoas. Então, nessas vias de cruzamento, no cruzamento dessas vias ali, se introduziam algumas feiras. E essas feiras, inicialmente, a gente falou que não eram fixas, eram itinerantes. Então, essas feiras vão ficando ali como ponto de comércio. Com o passar do tempo, né, elas vão se fixando em alguns locais. Né? Vão se fixando em alguns locais e ao redor daquelas feiras, né, começaram a surgir algumas cidades, pequenas cidades, né, que essas cidades, né, elas passam a se dedicar mais à atividade comercial. E essas cidades, né, voltadas especificamente para a atividade comercial, ou que surgiram a partir dessa atividade comercial, elas passam a receber o nome de burgos. Logo, o habitante do burgo era o burguês. Então, a partir de então, a gente tem o surgimento da chamada burguesia. E a partir de agora, gente, grave isso daí. A partir de agora, quando a gente se referir à burguesia, a gente está se referindo a uma classe que era principalmente ligada ao comércio, que mais na frente, com o avanço da sociedade, né, com a criação de outras instituições, como os bancos, por exemplo, elas vão se dedicar ao comércio, né, à atividade bancária, mais na frente à atividade industrial. Então, lembrem que a burguesia ela vai estar associada a essa atividade comercial, ok? Professor, e aí no chat, alguma participação? Não, o pessoal está prestando atenção aqui na aula, né? Mas estou aqui, né, anotando com ele justamente isso, né? A gente tem como essa novidade, digamos assim, dessa Baixa Idade Média, uma reativação do comércio, né? Coisa que existia na Antiguidade. A gente sabe que no Império Romano existia uma grande circulação de mercadoria, de moeda, inclusive, mas que durante grande parte da Idade Média esse movimento ele, né, recrudesce, ele diminui. Mas nesse período, já com a fragmentação do sistema feudal, a gente tem um comércio que volta a funcionar, as feiras elas começam a ser mais frequentes, né, em maior quantidade também na Europa, e junto a isso, como você bem falou, algumas cidades que surgem, inclusive, a partir de feiras. Né? Então, a gente tem uma intensa circulação de comércio, né? Essa camada comercial, esses burgueses começam a se fortalecer, e a gente vai ter um outro cenário econômico. Isso vai ser muito importante para pensar o futuro a partir daí. Ok. Então, e uma outra característica, né, que a partir, né, da burguesia, né, a gente vai ter, né, alguns desses burgueses, né, fixando algumas alianças com os reis, certo? Com os senhores feudais, né, mais importantes, né, e com os reis que existiam. E dessa aliança aí entre burguesia, né, e realeza, vão surgindo, né, as primeiras monarquias que a gente chama, né, de monarquias nacionais. Então, a gente vai ter essa organização, que vai servir de base, inclusive mais na frente, para o desenvolvimento de um sistema político, né, chamado de absolutismo. Só que isso vocês vão estudar depois, vocês vão estudar no próximo ano, né, no 7º ano. Então, inicialmente a gente tem isso aqui para a gente apontar. Mas vejam, outra característica, o crescimento populacional. Por quê? Com o passar do tempo, as invasões daqueles chamados povos germânicos, né? Vamos lembrar que a Idade Média ela tem início ali, né, com a tomada, né, de Roma pelos povos germânicos, né? Então esses povos germânicos estabeleceram alguns reinos, né? Dentre eles a gente estudou inclusive aqui o reino dos francos, né, que foi o reino germânico ali de maior duração, né? Mais de 200 anos ali de duração. Porém, com o passar do tempo, essas invasões elas foram cessando. Então cessaram as primeiras levas de invasões, né, dos germânicos, e cessaram as segundas levas a segunda leva, né, de invasão dos chamados povos do norte, né, os vikings, os magiares. Então aquele pessoal, né, parou de invadir aquela região e isso gerou um período de relativa paz. Com o avanço de algumas técnicas agrícolas, né, como por exemplo, eu acho que eu listei aqui, a gente vai falar aqui, ó, aperfeiçoamento de algumas técnicas agrícolas, como o moinho hidráulico, né, o moinho movido a água, né, o arado de ferro, né. Então, junta o fato de que
a gente tem o fim das invasões e o aperfeiçoamento dessas técnicas, local onde o povo não morre, né, por conflitos e por guerras e se alimenta um pouco melhor, então a tendência, né, associa aí paz, né, com melhor qualidade, né, de alimentação. Então a tendência ali é a população aumentar. E vai haver um crescimento populacional muito interessante nesse período, né, aumentando aí também o consumo, né. Então, o que é que a gente tem? Eu fiz um gráficozinho aqui, ó, que mostra para vocês, né, que a população dos anos 1050 até os anos 1300, ela quase que dobrou. Então, observa, a gente vai, né, de 1050, né, a população estimada lá na Europa de 45 milhões de pessoas, para chegar em 1300 aqui com a população estimada em aproximadamente 75 milhões de pessoas. Então, o crescimento populacional ele foi importante, né? Foi um fator de destaque também nesse período, ok? Vejam, isso vai gerar um problema. Por quê? Porque a gente está falando de um sistema feudal, onde a população vive do trabalho da terra. A terra é um bem que é limitado. Então, se a terra ela continua, né, ali a mesma quantidade, mas a população cresce, então vai ser mais gente para ocupar aquele mesmo espaço. Isso vai gerar um problema, de forma que esse excedente populacional, ou seja, essa população que cresceu, né, em excesso, ela vai ser expulsa, né, de alguns desses feudos, e isso vai forçar esse pessoal a retomar as cidades, né? Sair daquelas áreas mais ruralizadas para as cidades, né? E, em contrapartida, também a gente vai ter esse pessoal que sai das áreas rurais, né, e vai para as áreas urbanas, tendo que procurar outras estratégias. Nesse sentido, eles vão começar a retomar aqui o comércio, né? Em contrapartida, também, essa população que vai sendo expulsa dos feudos, né, vai tendo que procurar sobreviver de alguma forma, né, porque a economia feudal já não mais, né, lhes comportava, vai entrar, certo, dentro daquela perspectiva, né, daquela estatística ali da criminalidade, né? Então a gente vai ter um aumento também da criminalidade. A gente falou aqui, né, que vai acontecer o aperfeiçoamento de algumas técnicas agrícolas e essa população que vai ficando à margem, né, desse sistema vai tendo que buscar mais terras, né, para o cultivo. Então aqui a gente tem uma imagem, né, do moinho hidráulico, né, isso lá na Alemanha. Então aqui, ó, a água vai passando, gira essa roldana aqui, que é ligada a uma engenhoca lá dentro que funciona para moer, né, os grãos, e por aí a gente entende o restante, ok? E aqui é um exemplo de um arado, né, de ferro. Então isso aqui era carregado ou por tração humana ou por tração animal. O arado de ferro, por ser mais pesado, penetrava mais profundamente na terra, dando acesso, né, a uma maior quantidade de minerais para as plantações. E isso contribuía para que a qualidade desses produtos agrícolas ela melhorasse, né, a qualidade, ok? Porém, né, a gente vai ter uma outra característica, né? Nesse período a gente vai vivenciar também um período de crise aqui, ó, entre os séculos XIV e XV. E isso vai ser causado, né, por quê? Pela Guerra dos 100 Anos, né? A gente vai ver aqui a Guerra dos 100 Anos, né, que na realidade não durou 100 anos, né, professor? Durou algo em torno de 116 anos, né? Então, a Guerra dos 100 Anos, né, que foi uma guerra travada entre França e Inglaterra, que vai aqui, ó, de 1337 a 1453. Então, ela é causada aí por conta de uma disputa aí na sucessão do trono francês, onde a gente vai ter aqui, ó, disputando, né, a sucessão do trono francês Filipe VI, né, da dinastia Valois, contra o Eduardo III, né, da Inglaterra. E qual era o motivo aqui? O controle de Flandres, que era um grande centro, né, de comércio. Então, o comércio de tecidos. Então, a disputa por esse território levou, né, associada aí à sucessão do trono francês, levou ao início dessa guerra, ok? Então, o que é que a gente vai observar? Que na primeira fase, né, da guerra, a vantagem ela é da Inglaterra, com
a Carlos V recuperando, né, um pouco, né, dos territórios que os ingleses haviam conquistado ali, né? Porém, dentro da própria França, uma disputa interna aí, né, entre os Armagnacs, né, e os Bourguignons, também vai levar a França ao enfraquecimento, que vai voltar a dar uma certa vantagem para a Inglaterra, né? Então, aqui, ó, quando os Bourguignons, né, junto com os ingleses, controlam quase metade da França, certo? Então, a gente vai ter uma recuperação aí, né, da vantagem aí para a Inglaterra. Porém, surge aqui a figura de Joana d'Arc, né, que associada ao rei Carlos VII, né, leva a um processo aí de centralização política da França e, em paralelo a isso, né, Joana d'Arc, né, ela vem incentivando, aí, dando um novo vigor para o exército francês, que volta a reconquistar alguns territórios, né, e volta a obter vantagem aí na guerra, né? Então vejam, o que é que a gente tem? Esse período, né, da Baixa Idade Média, ele vai ser um período interessante, né, porque ele vai marcar, como a gente já viu, né, vai marcar aí a transição daquilo que seria o modo de produção feudal para o modo de produção capitalista. Na próxima aula, a gente vai finalizar essa parte, né, que a gente vai falar de outros fatores. Nós vamos falar, dentre outros fatores, né, sobre algumas doenças, né, que vão assolar a população nesse período, especificamente, né, com o surto de peste bubônica, né, que muitas pessoas costumam chamar, né, de peste negra, né? Então a gente vai trabalhar um pouco isso na próxima aula. Para a gente finalizar, professor, alguma participação aí no chat? Não, o pessoal falando que entendeu aqui, né? Então, deixar um abraço para todo mundo que participou aqui conosco, né, do chat. E, enfim, é importante que mantenha essa participação. Ok, muito obrigado, professor, pela participação de hoje. Agradecer a Késia e fica como sugestão de atividade aqui, ó. Como a gente sempre faz, aponta seu celular aí para o QR Code e você vai ser direcionado para assistir um vídeo sobre o tema. No mais, gente, é isso e até a próxima aula. Tchau, tchau.